É muito comum, pessoal, tanto nos meios acadêmicos, na universidade, nas faculdades de educação, em debates, palestras sobre a atualidade e o papel das universidades no Brasil e no mundo, nesse contexto, nessa conjuntura que nós vivenciamos, a questão da universidade popular. A grosso modo, é importante primeiro deixar claro que a expressão universidade popular é muito polissêmica, você vai encontrar várias compreensões, algumas até liberais, outras nem tanto. Mas é importante entender que a universidade popular ela se contrapõe a um modelo constituído de uma universidade elitista, de uma universidade catedrática, de uma universidade para poucos, de uma universidade que não atenda a sua ciência e tecnologia constituídas e o ensino, a pesquisa e extensão desenvolvidos não estejam a serviço do conjunto da classe trabalhadora, que é a maioria da sociedade em qualquer país, em qualquer parte do mundo, e que geralmente são aqueles que, através dos seus impostos, financiam e sustentam essas instituições de pesquisa, de ensino e também de extensão. Então, de modo geral, a ideia de universidade popular é aquilo que se aproxima, potencialidade desse espaço acadêmico, dos interesses e das expectativas históricas do conjunto da população. Uma contraposição a um modelo instituído e constituído que atende a outras perspectivas que não sejam aquelas históricas da classe trabalhadora. Então, a grosso modo, a universidade popular seria um projeto que se contrapõe a um modelo conservador instituído historicamente como modelo padrão de universidade. Ao longo do tempo, e eu inclusive vivenciei isso quando fiz a minha licenciatura, era muito comum a gente ter uma leitura de um estruturalismo, de certa forma, pobre, de que a educação, a escola, a universidade era apenas um aparelho ideológico, de reprodução ideológica de um determinado modelo sistêmico, socioprodutivo. De certa forma, a educação, as universidades, as escolas secundárias, elas acabam cumprindo esse papel, mas elas são muito mais do que isso, e vão para além disso. Elas são também espaços de formatação, de desenvolvimento, de produção cultural, acadêmica, epistemológica, tecnológica, científica, do saber. E são espaços, como todo qualquer espaço de produção, que estão sempre em disputa. A ciência, a tecnologia em si, elas já não nascem com uma coloração, com uma partidização, mas elas acabam sendo, vamos dizer assim, disputadas ao longo do processo e apreendidas por quem consegue, nesse processo de disputa, se sobressair. Então a escola é também esse espaço aberto, do debate, do diálogo, da pressão e da disputa de ideias, da disputa de projetos. Eu vejo isso de uma forma, dentro da realidade da sociedade capitalista, eu vejo isso de uma forma muito natural. Não que isso seja da natureza da existência humana, mas natural do ponto de vista que é algo comum, dentro de uma realidade de uma sociedade dividida em classes e antagônica, e por ser antagônica, contraditória. E sendo assim, a ideia da universidade popular, ela deve ser trazida para dentro das instituições de ensino, universidades, institutos federais, escolas técnicas, como um todo, no sentido de apresentar posições hegemonistas colocadas na nossa sociedade, onde se destaque o papel da ciência, da tecnologia, do ensino, no sentido da resolução, da superação e da ampliação de conquistas e direitos, e de espaços ao conjunto da maioria da população, que é a classe trabalhadora, dos movimentos sociais constituídos,
organizados ou não organizados, das comunidades, que muitas vezes só tem uma participação efêmera, né, e até mesmo simbólica, né, com essas instituições, que ao longo da história, principalmente no Brasil, se tornaram instituições extremamente elitistas, formalistas e voltadas para uma perspectiva produtivista, né, da manutenção, seja de um conceitual ideológico conservador, seja para a manutenção mesmo da ordem reprodutiva do sistema capitalista no país, né, com os cursos que são desenvolvidos, com as pesquisas que são desenvolvidas, os projetos de extensão que são desenvolvidos. Então, como que se daria esse espaço? Com um debate e com a disputa mesmo, através de projetos de pesquisa, de extensão, né, com um diálogo aberto com as comunidades, com os movimentos sociais, da importância de se ocupar com as suas pautas, com a sua agenda, com as suas demandas, né, os debates internos, né, desse espaço, que não é um espaço à parte da sociedade, mas que está inserido dentro da sociedade, que são as universidades e o ensino técnico, profissional e tecnológico, até porque são entes públicos, e como entes públicos, eles não podem única e exclusivamente atenderem aos interesses de apenas um setor da sociedade, que muitas vezes corresponde a 1% ou 2%, mas que detém 90% da riqueza, né? Uma discrepância, até se pensando em democracia, gigantesca nesse sentido. Então, a construção da ideia e da prática de uma universidade popular, ela passa pela ocupação de espaços, pelo debate de ideias e pela disputa de projetos, dentro e fora dessas instituições. Dentro, através do debate democrático, né, a apresentação de projetos de extensão, do questionamento crítico de modelos pedagógicos arcaicos, conservadores, que não criam desenvolvimento, não geram, não ampliam desenvolvimento cognitivo e apreensão desse conhecimento para o prol da classe trabalhadora. E fora, né, debatendo com os entes públicos, prefeituras, governo federal, governo estadual, Câmara dos Deputados, né, recursos que possam ampliar a presença dessas instituições, né, no conjunto da sociedade e que possibilitem o maior enraizamento e a democratização dessas instituições junto com a população mais carente, com a população mais pobre, que é geralmente a maioria da sociedade brasileira. Então veja bem, se a universidade popular ela é uma contraposição, ela não é uma ideia, é um projeto que se contrapõe a um modelo constituído, conservador, instituído para atender a determinados fins, a uma determinada ordem hierárquica, nós temos que pensar então quais que seriam as características dessa universidade popular. Primeiro que toda universidade ela se consubstancia num tripé, pesquisa, ensino e extensão. Então seria um ensino que abordaria de forma crítica e de uma forma objetiva, né, quais são as relações materiais objetivas que consolidaram e explicam a existência humana ou a existência de determinados povos, determinadas comunidades, em determinadas regiões, em determinadas épocas ao longo da história, para que possa-se dessa forma compreender a realidade presente com a sua gama de contradições e a partir daí ter condições de pensar e refletir possibilidades de superação para o futuro próximo. Então, é uma universidade que se substancia de uma perspectiva crítica, né, do ponto de vista do seu ensino. Em segundo, né, é uma universidade que os projetos de extensão devem estar a serviço dos interesses históricos da classe trabalhadora, da superação de problemas, de mazelas, de contradições, de limites que foram constituídos pelo próprio desenvolvimento da lógica capitalista naquela região, dentro de um determinado contexto histórico. Então, todo o conjunto de potencialidades de políticas de extensão devem estar ligados a interesses e tendo como parcerias movimentos sociais, entidades de classe,
organizações do movimento popular, que não apenas dialoguem com eles a sua realidade, respeitando inclusive os seus conhecimentos, né, e as suas experiências de como já lidam com aquela realidade, mas trazendo também para dentro da universidade, trazendo também para esse espaço de saber, né, o debate e a formatação que essas comunidades, que esses setores possam estar contribuindo no sentido de aprimorar e refletir as políticas de extensão. Então são modelos de extensão que têm como o principal parâmetro e objetivo fim resoluções de mazelas sociais, de contradições, a superação dessas mazelas e dessas contradições, tendo como objetivo fim não o lucro em si, né, mas sim a melhoria da qualidade de vida e fundamentalmente a ampliação do que a gente poderia dizer do papel político que esses movimentos, esses setores possam ter enquanto atores políticos dentro daquela circunscrição, dentro daquela realidade que eles estão inseridos, né? E a pesquisa, seguindo também a mesma perspectiva da extensão, voltada a pensar, a refletir, né, quais possibilidades que a ciência, que a tecnologia podem possibilitar ao conjunto dos movimentos sociais, do movimento popular, das comunidades locais, no sentido delas se apoderar desse conhecimento científico e tecnológico e utilizá-lo como uma ferramenta para superar contradições, limites, né, que dificultam a sua emancipação ou mesmo de forma limitada o seu desenvolvimento cultural, econômico, né, dentro de uma determinada realidade constituída. Ou seja, pensar todo o conjunto de riquezas, de potencialidades que a universidade pode desenvolver e oferecer aos movimentos sociais em prol, né, da organização, da emancipação e do fortalecimento das lutas desses movimentos contra as contradições, contra a miséria, contra a desigualdade, contra todo o conjunto de perversidades que o processo produtivo ao longo do tempo vai consolidando, perpetuando e enraizando na vida sociopolítico, cultural e econômica dessas pessoas, dessas comunidades.